Olá, essa é a disciplina de Avaliação e Educação Postural, aula número 5, Fundamentos para Avaliação da Postura Estática, e eu sou a Betiane. A avaliação postural é um método tradicionalmente utilizado para avaliar a postura e consiste na observação da postura do indivíduo, seja ela de forma presencial ou através da fotografia. Ela tem sido muito utilizada tanto nas escolas, nas academias, nos consultórios, quanto na pesquisa, como uma forma de melhor compreender esse quadro que o paciente apresenta da postura e, consequentemente, uma maneira de planejar as intervenções e acompanhar as evoluções de cada aluno. Ao observarmos essa figura, vocês podem ver que apresenta então desenho de 4 mulheres, e esses pontos brancos aqui representam os pontos de referência que nós utilizamos para avaliar a postura. Então, o maléolo lateral, o côndilo lateral, o trocânter maior, o acrômio e o tragus. Se vocês puderem observar nessa primeira imagem aqui, vocês podem olhar que quando a gente coloca o fio de prumo, lembra que o fio de prumo é uma corda pendurada com um peso na ponta, então que se a pessoa estiver bem alinhada, essa corda passaria por cima de todos esses 5 pontos que eu falei, que não acontece nem no primeiro, nem aqui no segundo desenho. Essa terceira mulher, ela já apresenta um alinhamento do maléolo, do côndilo, do trocânter maior do fêmur, do acrômio e do tragus. E essa última mulher não. Então, vocês precisam ter em mente que esse teste do fio de prumo, ele é o teste mais básico para se avaliar a postura. E a partir dele, a gente consegue ver se a pessoa está num bom alinhamento ou não. Quando vocês vão avaliar o aluno de vocês nessa vista sagital, vocês colocam o aluno atrás do fio de prumo. Quando vocês vão avaliar pelo teste do fio de prumo, tanto no frontal de frente quanto no frontal de costas, vocês vão colocar o fio de prumo na frente do que vocês querem avaliar, entre os tornozelos. Então, vocês vão deixar aquela parte pesada, normalmente é um chumbinho que se coloca, bem entre os tornozelos do aluno de vocês. A avaliação postural, então, nós temos os principais objetivos, que são identificar essas alterações posturais e, consequentemente, encaminhar um profissional habilitado, planejar a educação postural para os nossos alunos, prescrever os exercícios que melhor vão atender às necessidades do público que a gente está atendendo e acompanhar também as evoluções desses quadros. Nós vamos ver a partir de agora algumas situações que nós temos que levar em conta na hora de realizar uma avaliação postural, que é em relação à posição da cabeça, a anteversão e retroversão do quadril, a antepulsão e retropulsão do tronco, o teste de Adams, a posição dos joelhos, a posição dos tornozelos e a posição dos pés. Em relação à posição da cabeça, ela pode ser classificada em alinhada, anteriorizada e posteriorizada. Alinhada é quando a linha de referência do fio de prumo passa através do lóbulo da orelha. É o que nós falamos há pouquinho tempo. Quando tu faz o teste de prumo, então tu consegue que o fio de prumo passe bem em cima do maléolo, do côndilo lateral do fêmur, do trocânter maior do fêmur, do acrômio e do tragus. Quando ela é considerada anteriorizada, a linha de referência do fio de prumo passa posterior ao lóbulo da orelha, como mostra essa figura aqui. Então, o maléolo lateral, o côndilo lateral, o trocânter maior, e aí vocês veem que ela já passa anterior ao acrômio, né? E que o tragus está lá na frente, ó. Ela nem chega no tragus. Quando vocês forem avaliar a posição da cabeça, é importante que vocês não olhem só o segmento da cabeça, vocês têm que olhar o corpo todo. Porque pode, por exemplo, que ela tenha que o aluno de vocês tenha o corpo todo inclinado para frente.
E aí vocês vão dizer, tem uma cabeça anteriorizada. Não, vocês vão ter que olhar se a cabeça está anteriorizada em relação ao corpo. No DIPA, a avaliação da posição da cabeça ela é feita medindo o ângulo de C7 com o tragus e uma linha horizontal. E esse valor aí, ele é avaliado no DIPA. Na anteriorização da cabeça, a coluna cervical inferior ela é mantida em flexão e ela é associada a uma flexão também da torácica superior, como vocês podem olhar nessa imagem aqui. Então, a cabeça fica lá na frente, a torácica faz uma curvatura e para contrabalancear, o quadril ele acaba também se deslocando para frente, para poder manter o equilíbrio, para essa pessoa poder ficar de pé e caminhar. Os músculos alongados e fracos são os músculos anteriores do pescoço e os flexores da cabeça, e os músculos curtos e fortes são o elevador da escápula, o esternocleidomastoideu, os escalenos e o trapézio transverso. Eu quero que vocês reparem nessa imagem aqui do cantinho, que é uma pessoa olhando um celular. Então, se ela tiver num bom alinhamento, o peso dessa cabeça que incide sobre a coluna vertebral é de 4,5 quilos. Quanto maior for essa anteriorização da cabeça, vocês podem ir olhando e acompanhando aqui os valores, ela pode chegar a 27 quilos. Então, nessa postura aqui, 27 quilos. Quantas vezes por dia a gente faz isso, né? Porque o ideal seria que nós olhássemos o celular, por exemplo, meio na altura dos olhos, assim, pode até ser um pouquinho mais para baixo, mas mais ou menos na altura do olhar, para melhorar a postura e não fazer com que haja uma carga tão grande sobre as vértebras. Anteversão e retroversão da pelve. A anteversão é a inclinação da pelve para frente. Vocês podem olhar aqui nesse desenho. Então, primeiro mostra a posição neutra. De novo, está aqui o nosso fio de prumo, passando por aqueles 5 pontos que nós já comentamos. Na anteversão, se eu colocar um fio de prumo aqui, vocês vão conseguir enxergar que há um deslocamento anterior da parte superior da pelve, levando então ao aumento da lordose lombar, fraqueza abdominal e dos glúteos. Quando esses músculos abdominais eles estão enfraquecidos, eles acabam sobrecarregando a coluna lombar aqui, desencadeando dor. Então, quando o aluno de vocês chegar na academia apresentando uma anteversão de pelve, vocês têm que ter em mente que ele deve apresentar um encurtamento dos músculos eretores da coluna e do ilipsoas e também dos da base da coluna vertebral, psoas maior, psoas menor e o ilíaco. E aí vocês vão ter que trabalhar, então, o fortalecimento dos glúteos, o fortalecimento dos posteriores da coxa e dos abdominais, também com o alongamento desses flexores de quadril e os paravertebrais. Quando nós falamos em retroversão, nós estamos falando na inclinação da pelve para trás, ou na báscula posterior, que significa que a parte superior da pelve está se deslocando para a região posterior, como mostra aqui nesse desenho também. E vocês encontrarão, então, encurtamento e hipertrofia dos músculos reto abdominal, dos oblíquos, do glúteo máximo e dos isquiotibiais. Vocês vão ter que focar no fortalecimento dos flexores de quadril e dos paravertebrais, além dos alongamentos de glúteo, posterior da coxa e abdominal. Para avaliar a antepulsão e a retropulsão, vocês deverão observar a vista sagital. O fio de prumo ele deve estar alinhado com o maléolo lateral. Vocês vão observar o trocânter maior do fêmur, que é esse ponto que eu estou mostrando aqui no slide. Na antepulsão, independente se está em retroversão ou se está em anteversão, o trocânter maior do fêmur ele vai ficar à frente do maléolo e do acrômio. O trocânter à frente do maléolo e do acrômio. Na retropulsão,
o trocânter ele vai ficar atrás do maléolo e atrás do acrômio. Aqui nessa outra imagem, a mesma coisa. O trocânter ele fica atrás do acrômio e atrás do maléolo. O teste de Adams ele é um recurso muito útil no diagnóstico da escoliose. Ele pode ser empregado facilmente nas escolas para triar crianças e adolescentes, procurando saber se elas têm escoliose ou não, diagnosticando escoliose ou não. O teste ele é muito simples, então o avaliador ele fica atrás da criança e pede para que ela incline o corpo para frente, com as mãos unidas, os pés juntos e os joelhos bem esticados, e vai olhar por cima do corpo dela para ver se apresenta alguma gibosidade. Numa criança normal, esses dois lados vão estar equilibrados, e numa criança que apresente escoliose, vai apresentar uma gibosidade em um dos lados. É importante, gente, que vocês têm que cuidar quando for realizar, que essa criança ela tem que estar com o pé bem do ladinho do outro. Porque se um pé estiver mais para frente do outro, vai apresentar uma diferença ali de altura, mas é só por causa que os membros inferiores ali não estão bem alinhados. Quando vocês forem avaliar a posição dos joelhos na vista anterior, o alinhamento ideal, vocês vão poder observar que os quadris, eles não estão rodados e as patelas, elas estão bem viradas para frente, como mostra tanto na figura quanto na fotografia aqui, e os pés, eles estão bem alinhados. Eu quero que vocês observem aqui esse desenho que aparece a cabeça do fêmur e que vocês conseguem olhar ela bem arredondada. O joelho valgo, ele pode ser chamado de geno valgo ou também joelhos em X, por causa da proximidade dos joelhos e do afastamento dos tornozelos, do maléolo medial. Então fica como se fosse um X aqui. Ele pode ser tanto estrutural quanto postural. E ele resulta da combinação, muito importante essa palavra, de rotação lateral do fêmur com supinação dos pés e hiperextensão dos joelhos. Nessa primeira imagem aqui, é a mesma que aquela anterior que eu pedi para vocês prestarem atenção, que aparece quando os joelhos eles estão alinhados, que a cabeça do fêmur é bem arredondada. Olha aqui como aparece bem direitinho. E no joelho valgo, olha como não aparece tão direitinho, tão arredondada, por causa dessa rotação lateral do fêmur. No joelho valgo, nós temos uma adução do quadril e nós temos também em posição encurtada a fáscia lata e as estruturas laterais da articulação do joelho, enquanto as estruturas mediais do joelho, elas aparecem numa posição alongada. O genu varum, ele pode ser também chamado de genu varum, ou também de pernas de cowboy, ou ainda de pernas arqueadas. Ocorre um afastamento dos joelhos e uma proximidade dos pés, dos maléolos mediais. O joelho varo ele é uma combinação de rotação medial do fêmur, pronação dos pés e hiperextensão dos joelhos. Aqui aparece a imagem dos joelhos alinhados. Então, novamente, vocês observem aqui a cabeça do fêmur e o fêmur dos dois lados. E comparem aqui quando ocorre uma rotação medial do fêmur. Então, a cabeça do fêmur, ela fica mais posterior lá, porque o fêmur está rodando aqui medialmente. No joelho varo, ocorre, então, essa rotação medial do quadril, com uma hiperextensão do joelho e a pronação do pé. E os músculos que estão encurtados, em posição encurtada, são os rotadores mediais do quadril, o quadríceps e os eversores do pé, enquanto os rotadores laterais do quadril, o poplíteo, o tibial posterior e os flexores longos dos artelhos estão em posição alongada. Quando vocês forem avaliar os joelhos na vista sagital,
vocês vão poder avaliar em alinhado, flexionado ou flexo, ou hiperestendido ou recurvado. Alinhado, então, o fio de prumo vai estar passando ou um pouquinho anterior ao malelo ou bem sobre o malelo. O flexionado ou flexo é quando há uma projeção desses joelhos para frente, desse fio de prumo, desse fio de referência, e é causado pela hipertrofia dos isquiotibiais. Então, lembra semitendinoso, semimembranoso, bíceps da coxa, poplíteo, reto interno, gastrocnêmio e sartório. Quando nós estamos falando em joelhos hiperestendidos, nós vamos ter uma hipertrofia do quadríceps. Lembra? Quadríceps reto femoral e os vastos, e hipotonia dos isquiotibiais, semitendinoso, semimembranoso, bíceps da coxa. E aí, como vocês podem olhar aqui nessa terceira imagem, ó, aparece bem a curvatura, então. E o fio de prumo acaba passando anteriormente à articulação do joelho. É importante que vocês saibam os músculos e o que acontece quando vocês encontrarem, quando vocês forem avaliar o aluno de vocês, para poderem orientar o aluno. Por exemplo, chegou na academia e o aluno de vocês apresenta um joelho flexionado. Então, vocês vão ter que saber que vocês vão ter que alongar isquiotibiais, que vocês vão ter que alongar poplíteo e que vocês vão ter que, por exemplo, quando se for um joelho hiperestendido, que vocês vão ter que reforçar isquiotibiais. Então, é por isso que a avaliação postural ela é importante, é para vocês conhecerem o que está acontecendo com o aluno de vocês. A posição dos tornozelos, então, vocês vão avaliar na vista frontal de frente. E a inversão, né, aqui diz, ó, movimento do plano frontal com rotação dos calcâneos para dentro e para cima. Os eixos de rotação situam-se nos planos transversal e sagital. Vocês têm que se dar conta, então, que esse pé ele vai ir em direção ao centro do corpo. Tá? É como se ele tivesse mais girado para o centro do corpo. Enquanto que a eversão é para fora do corpo. Tá? Então, o pé bem alinhado, inversão, eversão, vocês precisam saber bem disso. Vocês podem, uma dica bem legal é vocês olharem os sapatos do aluno de vocês, né? Porque quando apresenta uma inversão, acaba tendo um desgaste maior na lateral do sapato, enquanto de uma eversão acaba tendo um desgaste maior na parte de dentro do sapato. Quando vocês forem, então, avaliar a posição dos pés na vista frontal de costas, vocês vão analisar se ele está neutro, ou se ele está pronado, ou se ele está supinado. A pronação ela é o conjunto da abdução, da eversão e da flexão dorsal. A pronação ela acontece quando o pé toca o chão com a borda interna e usa o hálux para impulsionar a passada. Vocês vão ter que fortalecer os músculos tríceps sural, tibial anterior e posterior e o quadrado plantar. Na supinação, é o conjunto de adução, inversão e flexão plantar. O pé ele toca o chão do lado de fora e utiliza o dedo mínimo para impulsionar a passada. Vocês vão ter que fortalecer os extensores comuns dos dedos e o peroneiro anterior. Há uma tendência do pé pronado apresentar um pé plano, que é a perda parcial ou total da curvatura do pé. Vocês olhem bem essa imagem aqui, ela é uma marca do pé e vocês podem, quando forem avaliar os alunos de vocês, passarem tinta, por exemplo, na sola do pé do aluno e pedir para ele pisar numa folha de papel. Ou pode ser com giz, tem várias maneiras de fazer assim para vocês ficarem com essa impressão e poder observar, analisar. No supinado, há uma tendência do pé cavo, que é quando há um aumento da curvatura plantar do pé. Eu quero que vocês observem essa outra figura aqui.
que mostra bem um pé quando vocês forem avaliar, com a pisada pronada, a pisada neutra e a pisada supinada. Então, lateral da frente do pé e aqui na pronada com a medial da frente do pé. Nós vamos abordar a partir de agora os métodos de avaliação postural. Então, o método qualitativo, a observação ou pela fotografia, e os métodos quantitativos pela fotogrametria e pelo flexicurve. E também vamos ver um pouquinho sobre raio-x e ressonância magnética, que são os exames complementares mais utilizados para avaliar a postura. Em relação aos métodos qualitativos, nós temos a observação através do checklist. Ela é a mais clássica, mais utilizada, e ela consiste na observação das curvaturas da coluna vertebral e das assimetrias dos pontos anatômicos. Ela é de fácil aplicabilidade, porém, prestem muita atenção nesse item porque ele é muito importante. Ela requer treinamento e experiência, porque muitas vezes, como a gente já viu hoje na aula, é bem complicado de enxergar o que está acontecendo com o teu aluno. Tu precisa já ter um certo grau de experiência para poder ver o que realmente está acontecendo. Lembra lá naquele caso de anteriorização da cervical, da cabeça? Pois é, se tu não tiver experiência, se tu não tiver treinado, às vezes tu pode achar que houve essa anteriorização e na verdade não houve, a pessoa acaba tendo o corpo todo deslocado para frente. Outro ponto é que a observação, a avaliação através da observação, ela não oferece para nós números que quantifiquem essas alterações e que dificulta com que a gente acompanhe a evolução desse nosso aluno. A fotografia através do checklist, então, ela também é de fácil aplicabilidade e nos fornece uma imagem bidimensional e estática. Ela auxilia no diagnóstico, no planejamento e no acompanhamento e detecta e registra as assimetrias, mas ela não quantifica essas assimetrias. Porque quando a gente faz a avaliação postural através de fotografia, tu até consegue ter o antes e o depois, né? Então, como é que tu encontrou o teu aluno e depois de todo o processo que tu teve com aquele aluno, tu vai poder ver, olha as diferenças, mas tu não consegue medir exatamente o que aconteceu, o que mudou. Então, por isso que hoje em dia já são métodos menos utilizados. Também tem que levar bastante em conta a qualidade da imagem ao realizar a fotografia, que faz toda a diferença na hora de ver as alterações posturais. Se vocês optarem por fazer avaliação postural através da observação ou através da fotografia, vocês podem utilizar um checklist como esse aqui, ou podem fazer o de vocês, ou mesmo procurar na literatura que tem vários exemplos. Eu sugiro esse, ele tem um local com um desenho, onde vocês podem marcar as alterações que vocês encontrarem no aluno de vocês, ou vocês podem inserir uma fotografia do aluno, que é bem interessante porque fica fácil de vocês identificarem o aluno de vocês, além também de poder acompanhar a evolução do aluno. Porque aí vocês fazem uma foto no primeiro momento ali na avaliação e depois no final do acompanhamento com esse aluno ou depois de algum tempo com esse aluno e comparam as imagens. O primeiro item desse checklist aqui é o deslocamento geral no plano frontal de frente, que não é mais nada do que o teste do fio de prumo que nós falamos hoje durante a aula inteira. Então, é uma corda com um peso embaixo e pela ação da gravidade, então ela vai ficar bem esticadinha. Quando vocês forem avaliar o aluno de vocês na frontal de frente ou na frontal de costas, ele vai ficar entre os tornozelos do aluno de vocês e o aluno de vocês atrás desse fio de prumo. E aí, em relação a esse fio, vocês vão olhar se o aluno de vocês está inclinado para a direita ou está inclinado para a esquerda e vão marcar aqui um xizinho aqui, se é para a direita, se ele está alinhado ou se para a esquerda. A mesma coisa com o posicionamento dos pés, com o hálux. Lembra que hálux, valgo
é o hálux, aquele com joanete, e o hálux supinado é aquele hálux que é em garra. O alinhamento da patela, nós já tínhamos conversado lá na aula de anatomia palpatória. Então, vocês vão ver se ela está bem medializada, se ela está mais para lateral, ou se ela está bem alinhada. E aí aqui mostra, ó, alinhada com o segundo dedo. Vocês vão poder analisar também como é que está a postura dos joelhos, como nós vimos hoje. Se ele está valgo, se ele está vário. E aí vocês notem que é direito, joelho esquerdo. Também a rotação femoral. Na vista frontal de costas, então o mesmo detalhe para esse ladinho aqui da ficha de vocês. E nessa avaliação aqui ele traz o deslocamento geral no plano frontal de costas, também ó, mais para a direita, mais centralizado, mais para a esquerda. Aqui vem a pelve, se ela está mais elevada para a direita, mais elevada para a esquerda, ou se ela está alinhada, se ela está rodada. E vocês vão marcando item por item, observando ou diretamente o aluno de vocês, ou através da fotografia. Na vista sagital, na vista lateral, nós temos o deslocamento geral no plano sagital direito, o arco plantar do pé, a posição do joelho, pulsão pélvica, inclinação da pelve, curvatura lombar, curvatura torácica e cervical, ombro e posição da cabeça. O importante quando vocês realizarem a avaliação é fazer essa ficha o mais completa possível. Então, na avaliação não pode ter pressa em atender o aluno de vocês. Vocês têm que ter bastante calma, um local adequado, ele tem que estar despido da maneira adequada para vocês poderem enxergar realmente as estruturas ósseas, para vocês poderem comparar os alinhamentos. Então, vocês precisam ter esses cuidados. Em relação aos métodos quantitativos de avaliação postural, eu vou abordar a fotogrametria, né? Aqui aparecem as fotos, ó, já com os marcadores, e o flexicurva. A definição de fotogrametria pela Sociedade Americana é a arte, ciência e tecnologia da obtenção de informação confiável sobre objetos físicos e o meio ambiente por meio de processos de gravação, medição e interpretação de imagens fotográficas. A fotogrametria é um método quantitativo de avaliação postural não invasivo. Ela é importante pela ausência da utilização do raio-x, por oferecer uma análise quantitativa que permite identificar as assimetrias e acompanhar a evolução das progressões. As medidas são reprodutíveis e também é um programa de baixo custo. E, sobretudo, nós vamos falar nessa aula sobre o DIPA. Claro que existem outros softwares no mercado, mas o DIPA é um software desenvolvido aqui pelo grupo Biomec. Essa é a aba do Biomec, aqui aparece ó, o endereço, então www.urgs.br/biomec/materiais.html. Vocês vão encontrar aqui o local para baixar os materiais desenvolvidos pelo grupo Biomec. Aqui aparece o DIPA, então vocês vão fazer o download aqui. E o Biomec Flex, que é utilizando o Flexicurva para fazer o download aqui. DIPA é Digital Image Based Postural Assessment. Ele é um software que foi desenvolvido pelo grupo Biomec da URGS. Ele é oferecido de forma gratuita, está sempre sendo atualizado e essa atualização é enviado às pessoas que foram lá e se inscreveram para baixar o software. Ele faz avaliação dos planos frontal de frente, frontal de costas e sagital, oferecendo dados quantitativos, assim como um diagnóstico clínico postural. Aqui aparece a imagem, então, do manual de utilização do DIPA. Para que o DIPA, então, ele possa fornecer resultados confiáveis, é super importante, então, que o usuário que for utilizar siga rigorosamente todo o conjunto do protocolo de avaliação proposto. Esse protocolo de avaliação,
ele consiste na preparação do material de coleta, na preparação do local de aquisição das fotografias, na palpação e marcação dos pontos de referência específicos do protocolo, a aquisição das fotografias, digitalização dos pontos no software e a geração no laudo postural do DIPA. A partir desse slide agora, eu selecionei alguns pontos muito importantes para fazer essa avaliação. Começamos então com o fio de prumo, que ele deve ser visualizado em todos os registros fotográficos, e ele tem que conter 2 marcadores brancos, com a distância de 1 metro entre eles, assim como eu estou mostrando aqui na imagem. A câmera digital e o tripé, então, uma câmera fotográfica digital com objetivo de 35 mm, um tripé com nível para acoplar a câmera, como mostra aqui na imagem. A câmera fotográfica ela deve estar apoiada sobre o tripé, distante do aluno 2,80 metros e com altura de 95 centímetros. E a iluminação da sala ela deve ser artificial, com luz superior, porque as outras iluminações laterais, por exemplo, elas podem acabar dificultando a identificação dos marcadores na pele. Em cada registro fotográfico, os pontos anatômicos têm que ser marcados de acordo com cada plano. Os pontos de referência eles deverão ser previamente palpados, identificados na superfície corporal, sendo colados sobre eles os marcadores DIPA, com dupla face, que eu já vou mostrar para vocês que são de 3 tipos. A palpação dos pontos anatômicos antes da colocação dos marcadores DIPA é a fase mais importante da avaliação, pois se vocês palparem o local errado, todo o resultado da avaliação postural estará comprometido. Por isso que nós fizemos, né, gente, uma aula só sobre os pontos anatômicos e tem aquele vídeo, caso vocês fiquem com dúvida, olhem o vídeo porque é super importante. A palpação dos pontos anatômicos, então, no plano sagital direito, são 23 pontos anatômicos mais os 2 do fio de prumo. No plano frontal de costas, são 21 pontos anatômicos mais os 2 do fio de prumo. E no plano frontal de frente, 28 pontos anatômicos mais 2 no fio de prumo. As hastes que eu falei para vocês, os marcadores, então tem a bola pequena, a bola média e a haste. E ali no manual vocês vão ver que eles indicam quando utilizar um ou outro. Os marcadores em formato de haste somente devem ser usados para avaliação no plano sagital. Para avaliação no plano frontal de costas, as hastes devem ser substituídas por marcadores de bola pequena. Eu estou dando aqui um apanhado geral, mas é claro, quando vocês forem utilizar o DIPA, é importantíssimo que vocês utilizem o manual e sigam rigidamente todas as instruções que nele constam. Para fazer, então, as fotografias, é importante que o aluno de vocês esteja numa postura ereta, com a distância entre os pés respeitando a anatomia dos joelhos, olhando para frente na horizontal, os pés descalços e vestindo roupas adequadas e cabelos presos. A foto de frente, vocês devem observar que a patela direita deve estar na mesma profundidade do fio de prumo. Na foto de costas, os calcanhares na mesma profundidade do fio de prumo. E no perfil direito, com o maléolo lateral direito na mesma profundidade do fio de prumo. Para fazer as fotografias no plano frontal de frente, primeiro vocês vão marcar no aluno de vocês os pontos anatômicos, para depois colar com os marcadores do DIPA para poder fazer a fotografia. Então, o aluno de vocês deve estar vestido de forma adequada, com o cabelo preso. Os marcadores são BM é bola média, BP bola pequena, haste e PV é ponto virtual. Os primeiros 2 pontos que vocês vão marcar, então, são os 2 pontos do fio de prumo, vocês vão marcar com uma bola média e eles têm que ter 1 metro de distância entre eles. Depois a glabela, que é o ponto central entre as sobrancelhas, o ângulo externo do olho direito e esquerdo, que vocês vão utilizar uma bola pequena, o tragus, que é aquela região ali mais saliente da orelha, ali a pontinha da frente da orelha, com uma bola pequena, a comissura labial, direita e esquerda com bola pequena,
A clavícula, porção external, mais próxima do externo, porção acromial, mais próxima do acrômio, com uma bola média. O processo xifoide, uma bola média, vocês podem localizar ele pela região inferior ali do externo, ou ir palpando pela lateral aqui das costelas até encontrar. A cintura, a extremidade superior, vocês vão ver a primeira vez o ponto virtual. O que é isso? Quando vocês forem marcar aqui o processo xifoide, o software ele vai traçar uma reta de um lado ao outro aqui do aluno e vocês vão marcar o ponto bem no limite dessa reta aqui com a lateral do corpo do aluno, de um lado e do outro lado. E esse ponto é o ponto da extremidade superior da cintura. Por isso que ele é chamado um ponto virtual, porque vocês não colocam o marcador. Quem dá a localização para eles é o software a partir do processo xifoide. Depois a cintura inferior, vocês vão marcar o ponto mais superior aqui da crista ilíaca e a cintura do centro aqui com a maior curvatura. A espinha ilíaca antero-superior, então vocês vão palpar a crista ilíaca e vão vir com os dedos em direção à região anterior até achar aqui uma proeminência óssea. Vocês vão marcar com uma bola média. O centro da patela, com uma bola média também. A tuberosidade anterior da tíbia, vocês vão encontrar palpando ali quando vocês virem uma estrutura que é mais saliente. E o maléolo lateral, vocês vão palpar com os dedos em pinça e encontrar a região mais central dele com uma bola média. Acontece também o ponto virtual em relação ao maléolo medial. Quando vocês forem digitalizar esse maléolo lateral, o programa também vai traçar uma reta. E aí vocês vão marcar esse ponto aqui que vai ser relacionado com o maléolo medial. Ele não é bem a localização do maléolo medial, mas ele é uma medida que o software usa para medir. Então, quando vocês forem marcar o maléolo lateral, ele vai pedir já para vocês marcarem o maléolo medial. É importante que vocês se apropriem do programa, do software, para vocês entenderem e treinarem antes de utilizar com o aluno de vocês. Então, eu sugiro que vocês vão lá no site, eu estou tentando colocar aqui em todos os slides o endereço, e vocês olhem, utilizem, treinem para ver como funciona realmente. Os registros fotográficos do plano frontal de costas. Os primeiros 2 pontos são os do fio de prumo, como eu estou mostrando aqui na imagem. Depois a protuberância occipital, que vocês vão palpar da lateral para medial até encontrar uma saliência óssea bem central. Os acrômios, esquerdo e direito. Os processos espinhosos de C7, que é a vértebra mais saliente, então vocês vão palpar ali qual é a que mais se destaca e vão pedir para o aluno de vocês fazer uma flexão e depois uma extensão. Caso não ocorra nenhum movimento, vocês vão estar palpando T1. Se houver uma pequena movimentação, a vértebra que vocês estão palpando é a C7. E se houver uma grande mobilidade, vocês vão estar palpando C6. Então, a partir da identificação de C7 e T1, vocês vão poder palpar as outras vértebras, os outros processos espinhosos da dorsal. Se vocês acharem difícil, vocês podem pedir para o aluno de vocês fazer uma flexão de quadril, e aí ficam mais evidentes os processos espinhosos. Só depois vocês se certifiquem, quando ele ficar de pé novamente, que estão bem localizados os pontos. Quando vocês forem palpar as vértebras da lombar e do sacro, vocês podem começar pela L4, com as mãos pronadas, com a palma da mão virada para baixo, na parte mais alta aqui da crista ilíaca, as pontas dos dedos apontando para frente. E aí o processo espinhoso de L4 ele vai estar um pouco abaixo da linha dos polegares. E a partir disso vocês vão encontrar então a L2. E é importante que vocês lembrem que vocês podem pedir para o aluno de vocês também aumentar um pouquinho a lordose lombar, que é empinar um pouquinho o quadril, porque os processos espinhosos lombares eles irão se movimentar mais e de forma individualizada, comparado com os do sacro.
Para avaliar o processo espinhoso de S2, desculpa aqui, vocês podem observar que ele fica normalmente entre as espinhas ilíacas póstero superior. E para encontrar a espinha ilíaca póstero superior, a direita e a esquerda, elas ficam normalmente um pouquinho para baixo das fossas de Michaelis. Lembra que eu falei para vocês daqueles buraquinhos que ficam aqui na lombar, que é onde o sacro se liga ao ilho da pelve. Para identificar a tuberosidade do calcânio, então vocês vão ir palpando a borda lateral, tá? Do tendão de Aquiles até encontrar a inserção do calcânio, e aí vão encontrar a tuberosidade do calcânio. Faltou aqui falar sobre as da escápula, então o trígono espinar da escápula, o ângulo inferior da escápula, mas eu acredito que não tenha muita dificuldade. Lembre que para evidenciar esses pontos, vocês podem pedir para o aluno de vocês colocar a mão para trás, como se fosse coçar as costas, por exemplo. Para fazer os registros fotográficos no plano sagital, os pontos de referência são os 2 fios de prumo, que sempre tem que estar nas fotos, então vocês podem olhar aqui na imagem. O tragus, aquele ponto mais proeminente ali da orelha. O acrômio, aqui no ombro. A protuberância occipital. Os processos espinhosos da cervical vão utilizar uma bola pequena. Os processos espinhosos da dorsal, T1, T2, T4, T6, T8, T10 e T12 vão utilizar a haste, e as lombares também vão utilizar a haste. A espinha ilíaca antero-superior e a espinha ilíaca póstero-superior vão utilizar a bola média. O trocânter maior do fêmur vai utilizar também a bola média. Lembra que para a gente localizar ele, vocês têm que localizar a crista ilíaca e descer com os dedos para baixo. Vocês vão encontrar primeiro ali a depressão do glúteo médio, do mínimo, e aí mais abaixo um pouquinho vai estar o trocânter maior do fêmur, que fica mais ou menos a uns 3 dedos da crista ilíaca. E aí vocês vão marcar também a tuberosidade do côndilo lateral do fêmur com uma bola média. Para vocês encontrarem esse ponto, vocês têm que pedir para o aluno flexionar e estender um pouquinho o joelho, porque fica mais fácil de encontrar, porque esse côndilo do fêmur, ele é convexo. Então, quando vocês pedem para o aluno de vocês dobrar o joelho ali a uns 120 graus, mais ou menos, esse côndilo lateral, ele fica bem nítido. E é o ponto mais lateral e mais saliente ali, palpado no côndilo femoral. E depois uma léula lateral que vocês vão palpar com os dedos em pinça e vão colocar uma bola média no ponto mais central. É importante que vocês se deem conta do quanto que é importante vocês marcarem o lugar certo, porque senão na hora de digitalizar esses pontos no software vai dar uma avaliação postural errada. Então, vocês precisam se apropriar bem desses pontos de referência para conseguir colocar os marcadores no local certo. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a página do Biomec quando vocês acessam. Então, vocês vão pegar aqui do DIPA e vão fazer o download. E vai abrir essa aba, onde vocês vão fazer a identificação de vocês, com o nome, a titulação, a área que vocês trabalham, o e-mail de vocês e a instituição de origem. Depois vai abrir essa aba aqui, que é para vocês fazerem o download propriamente dito. Vocês vão clicar aqui. E aí, quando fizer o download, a primeira aba que vai abrir é essa aqui. E aí, vocês vão clicar aqui em DIPA 3.3. Vai abrir essa outra aba. Então, clicar para continuar. E aí, ele vai pedir para vocês selecionarem o idioma, em português ou em inglês, e apertar o OK. Ele é um software bem simples de usar. Vai abrir exatamente essa página,
onde traz que o DIPA é um software para avaliação da postura corporal, a equipe que desenvolveu o DIPA, do grupo Biomec. E aí, se vocês olharem aqui onde eu estou marcando, vem escrito assim: arquivo, tipo de análise, preferências e ajuda. Vocês vão clicar no arquivo. Quando vocês clicarem em arquivo, vai abrir essa aba aqui. E aí vocês vão clicar em começar nova análise e vai abrir essa outra aba, com plano frontal completo, imagem de costas, plano frontal simplificado, coluna vertebral, imagem de costas, plano frontal completo, imagem de frente, plano frontal simplificado da face, imagem de frente, plano frontal simplificado de membros inferiores da imagem de frente, plano sagital completo, imagem do perfil direito, e plano sagital simplificado da coluna vertebral, imagem do perfil direito. As análises completas, elas correspondem à avaliação postural global. Tem que prestar bem atenção, porque os pontos anatômicos necessários em cada tipo de análise, porque o software ele não realiza análise com os pontos faltantes. Vai abrir, depois que vocês clicarem no que vocês escolherem, lá no plano que vocês escolherem, vai abrir essa aba que é no computador de vocês, para vocês escolherem o local que está a fotografia e poder inserir no programa a fotografia que vocês já realizaram previamente com os marcadores. E aí ela vai abrir a fotografia e imediatamente já vai abrir esse quadradinho aqui, que ele vem para vocês completarem com o nome do aluno de vocês, a idade, a altura e onde é que está o lado do fio de prumo, se no esquerdo ou se no direito, e vocês vão clicar em OK. Vai abrir essa imagem com a foto que vocês selecionaram, e aqui no canto direito vai aparecer os pontos da opção de análise que vocês escolheram lá no arquivo, com todos os pontos que vocês vão ter que digitalizar. Os primeiros 2 pontos são os fios de prumo, os do fio de prumo, e vai aparecer um quadrado aqui nessa região, que vocês podem mexer com o mouse nesse quadrado. Onde vocês colocarem ele, vai aparecer a imagem no lado direito, aumentada, com zoom, para vocês poderem marcar exatamente com o mouse de vocês o pontinho no lugar certo. Então, no primeiro, selecione o ponto P1 do fio de prumo e pressione OK. Colocar o quadradinho no lugar certo, vão lá e marquem aqui e coloquem OK. Façam a mesma coisa com o ponto 2. Nesse slide está mostrando mais de pertinho como é que é. Vocês vão fazer, selecionar o ponto P1 do fio de prumo, pressionar OK, e depois fazer a mesma coisa com o ponto 2 do fio de prumo e pressionar OK. Depois de selecionar, então, de digitalizar, como a gente chama, esses 2 primeiros pontos do fio de prumo, vamos iniciar os pontos da avaliação que vocês optaram. Então, protuberância occipital, vocês vão colocar o quadradinho aqui, vai aparecer aqui maior, com zoom, e aí vocês vão ali e vão marcar. Depois que vocês marcarem aqui o ponto, vocês vêm aqui, adicionar ponto. E aí ele vai fazer um checklist aqui, vai mostrar que vocês já digitalizaram. Depois de fazer todos os pontos, ele vai aparecendo a sigla de cada ponto ali. Vocês vão vir aqui embaixo e vão colocar, definir o diretório que vocês querem mandar o laudo postural. E aí vai abrir no computador de vocês o local que vocês querem direcionar o laudo de vocês. Vão colocar ou criar uma nova pasta, ou vão escolher uma que já tem e vão colocar OK. E aí vocês vêm em executar análise, que é quando ele vai executar e criar o laudo da avaliação postural. Esse é o laudo do DIPA. Ele vem com os dados de identificação do aluno, nome, idade, altura, vem com o tipo de análise que foi realizado e ele traz um diagnóstico quantitativo e qualitativo. Ele é mais extenso do que está aparecendo aqui,
só que como eu fiz um print da tela, pegou só um pedaço. Eu sugiro que vocês procurem baixar o software no site do Biomec e experimentem utilizar. Esse ano, o grupo de pesquisa aqui da URGS da Isefid irá oferecer um curso sobre o DIPA, e aí eu, a professora Cláudia, nós avisamos vocês, eu tenho certeza que vocês e os alunos de vocês vão se beneficiar muito usando essa ferramenta para realizar a avaliação postural. Outro método de avaliação quantitativa para avaliar a postura é o flexicurva, que utiliza uma régua flexível de 50, 60 ou 80 centímetros. Ele é altamente moldável e avalia as curvaturas da torácica, da lombar e cervical. O Biomec desenvolveu um software que utiliza o flexicurva para avaliar a coluna vertebral, que é o Biomec Flex. E assim como o DIPA, também tem um protocolo estabelecido para realizar essa avaliação. Na mesma página do Biomec que vocês encontraram, então, o DIPA, vocês vão encontrar o Biomec Flex e vocês podem fazer o download. Vai abrir também uma página para vocês fazerem um cadastro, como vocês fizeram lá no DIPA. Para utilizar o flexicurva para avaliar a coluna torácica e a lombar, o aluno ele deve estar de pé, com os cotovelos e os ombros flexionados e o antebraço apoiado na parede. Os pés devem estar paralelos e o dorso despido. E nós vamos palpar e marcar os processos espinhosos de T7, T1, T12, L1, L5 e S1. E aí nós vamos moldar essa régua passando por esses lugares onde a gente marcou antes. E depois vai retirar sem deformar esse molde que nós fizemos nas costas do aluno. Nós vamos pegar essa régua, que ela veio moldada das costas, e vamos transcrever ela, passar o desenho dela, as curvaturas dela, para um papel A3, que é aqueles papéis bem compridos. E vamos identificar, como está mostrando nessa figura aqui, os pontos que nós marcamos lá na régua. E aí nós vamos marcar mais 6 pontos aleatórios na torácica e mais 6 pontos na lombar. Vamos registrar essas imagens em fotografia, cuidando do nivelamento e a resolução da foto, e colocar essas imagens para o software do Biomec Flex. E esse software irá nos fornecer o ângulo do flexicurva em graus e o valor correspondente desse ângulo em cob, assim como está aparecendo aqui. Aqui está o site de novo para vocês poderem acessar esse software de avaliação utilizando o flexicurva, que é o Biomec Flex. Quando nós formos utilizar, então, o flexicurva na coluna cervical, o aluno ele deve estar sentado, com os braços apoiados no colo e os cabelos presos, como está mostrando aqui na imagem. A palpação vai ser, e a marcação da pele vai ser na protuberância occipital, no tubérculo posterior do atlas e nos processos espinhosos de C2, C7, T1 e T2, como está mostrando aqui na imagem. Em seguida, nós vamos pedir, então, para que o aluno faça um movimento de flexão e extensão e que pare na posição neutra. E aí nós vamos moldar a régua na coluna, passando por todos esses pontos previamente marcados. Nós temos que identificar no flexicurva o local de cada ponto demarcado na pele. E vamos também retirar o instrumento, retirar a régua sem deformar. Assim como nós fizemos, então, ou como nós vimos lá na torácica e na dorsal, nós vamos passar, então, para o papel A3 o molde do flexicurva, como está mostrado aqui no desenho, e vamos identificar os pontos que foram demarcados. E aí, um pouquinho diferente do que nós fizemos lá na torácica e na dorsal, aqui nós vamos marcar 2 pontos aleatórios, entre C0 e C1, e 4 pontos aleatórios entre
C2 e C7. Depois nós vamos então fazer a fotografia, cuidando de novo, né, o nivelamento e a resolução da foto e importar para o software do Biomec Flex. E o software vai fornecer o ângulo do FlexiCurva em graus e o valor correspondente desse ângulo em graus COP. Assim como o DIPA, o Biomec Flex ele nos apresenta esse laudo, que ele mostra primeiro aqui a região onde foi realizada, o tipo de análise, os dados do aluno e a avaliação propriamente dita dos ângulos e em relação ao ângulo de COP. O FlexiCurva ele tem uma grande vantagem que ele não é caro, essa régua não é muito cara, é barata, e ela, como ela é moldável, ela cabe numa mochila ou numa sacola, então é fácil de transportar. Além do que, quando nós fazemos uma avaliação postural, que a gente utiliza esses instrumentos que nos dão dados quantitativos, fica muito mais fácil da gente fazer o acompanhamento desses nossos alunos. Além de que fica mais fácil a gente enxergar quais são realmente as assimetrias que os nossos alunos nos apresentam. Para finalizar a aula 5, eu trouxe uns exames de imagem que também auxiliam quando nós vamos fazer uma análise postural. Um raio-x simples da coluna cervical. Um raio-x simples ele custa em média R$100. Um raio-x panorâmico que ele traz toda a coluna vertebral. E uma ressonância magnética, que ela pode ser feita praticamente de qualquer região do corpo, só que o valor dela é bem alto, né? Custa em torno de uns R$1.000, assim, uma ressonância magnética sem contraste, mas ela nos permite que a gente veja em detalhes. E o raio-x panorâmico custa cerca de R$200, mais ou menos, assim. Então, eu acredito que um aluno possa chegar para vocês com um desses exames, mostrando, eu estava com problema na cervical, por exemplo, e meu médico me pediu uma ressonância, então tu pode dar uma olhada. Saber que existe, saber que pode auxiliar vocês. No raio-x, muitas vezes vem medido o ângulo de Cobb. Esse ângulo de Cobb, ele é feito para avaliar as curvaturas da coluna vertebral. E ele é utilizado muito para ver o grau da escoliose. Então, eles pegam a inclinação da vértebra da parte superior da curvatura e traçam uma reta, e da parte inferior da curvatura traçam outra reta. E esse ângulo aqui é o ângulo de Cobb. Até 10 graus não se interfere. Quando dá o valor ali desse ângulo de Cobb até 10 graus, não se faz nada. Quando dá de 10 a 30 graus, ele é considerado suave, mas tem que fazer acompanhamento. Moderado é de 30 a 45 graus e severo é acima de 45 graus. Isso é para vocês terem uma ideia dos ângulos que os alunos de vocês podem apresentar. Se falar, prof, eu tenho uma escoliose, por exemplo, de 20 graus. E lembrando uma coisa agora que eu pensei, que a escoliose em crianças, ela costuma aumentar muito rapidamente. Então, se ela for detectada, lembra lá do teste de Adams, esse aluno tem que ser encaminhado ao serviço de saúde. Terminando a nossa aula número 5, eu fiz um resumo para vocês. Eu quero primeiro chamar a atenção do teste do fio de prumo, que nós utilizamos tanto na avaliação postural através da observação, quanto da fotografia, que consiste numa corda com peso na ponta e que nós vamos colocar o nosso aluno atrás desse fio de prumo. Se estiver na posição frontal de frente ou frontal de costas, ele deve ficar entre os tornozelos. E se o nosso aluno estiver na posição sagital, que a gente queira avaliar a posição sagital, ele deve ficar ali no maléolo ou um pouquinho à frente do maléolo. Quando ele estiver na posição sagital, ele vai passar, então, se o corpo estiver alinhado, pelo maléolo lateral, pelo côndilo lateral do fêmur, pelo trocânter maior do fêmur, pelo acrômio e pelo tragus. Nessa postura de frente ou de costas, ele deve passar bem pelo centro do corpo.
E aí nós vamos analisar, quando nós colocamos esse fio de prumo, se o corpo está mais para a direita, se está mais para a esquerda. E aí nós podemos utilizar esse fio de prumo em todas as avaliações que a gente for fazer. Nós vimos também o teste de Adams, que nós utilizamos muito na escola, e nós vamos observar a presença de gibosidade. Quando nós encontramos essa gibosidade nos nossos alunos, nós temos que entender que ele é um indicativo de escoliose. E é importante, quanto mais cedo a gente detectar a escoliose e encaminhar esse aluno para tratamento, melhores serão os resultados. Nós vimos também a avaliação através da observação e através da fotografia, utilizando um checklist. Eu sugeri um para vocês que tem um local para nós marcarmos as principais alterações, ou até para colocar a fotografia do aluno de vocês, que vai ficar mais fácil de vocês identificarem o aluno, vai ficar mais fácil também de vocês compararem a progressão desse aluno de vocês, e além do que pode servir até, por exemplo, de propaganda para vocês na academia, né? O aluno chegou com uma postura e depois de tanto tempo fazendo academia, olha como a tua postura está melhor. Então é um método bem válido. Porém, cada vez mais nós estamos utilizando métodos quantitativos para analisar a postura, como por exemplo a fotogrametria, e a que eu mostrei hoje na aula foi a utilizando o software DIPA, que foi desenvolvido aqui pelo Biomec. Ele é muito importante porque ele nos oferece, além de um laudo quantitativo, também um laudo qualitativo. E cada vez mais utilizado, porque quando tu tem números, tu consegue quantificar os resultados. Quando nós fazemos a avaliação através da observação, depende muito do avaliador ter experiência para poder analisar o corpo como um todo. Quando a gente utiliza a fotogrametria, nós utilizamos os pontos anatômicos e aí o software faz as medidas. Claro, também precisa ter a prática para marcar os pontos anatômicos de forma adequada, mas é um método cada vez mais utilizado. E nós finalizamos com a utilização do FlexiCurva, que é uma ferramenta ótima para realizar avaliações rápidas da coluna vertebral, e ele é bem adequado para avaliar grande número de pessoas com um local que não tenha tanta estrutura, e também porque ele é muito fácil de ser transportado, cabe numa bolsa, então é fácil de carregar. Eu quero terminar essa aula hoje falando para vocês, então, que cada vez mais nós buscamos métodos de avaliação postural muito confiáveis e fidedignos. E para isso é necessário que a gente utilize cada vez mais métodos que sejam precisos para identificar as assimetrias e acompanhar a evolução dos nossos alunos. Por isso que a gente acha que é tão importante utilizar a fotogrametria. A nossa aula acaba aqui. Até a semana que vem.